Irmãos, a gente está na penúltima mensagem da série Mover em Fé. Eu estou muito triste porque essa série está acabando, porque eu estou aprendendo muito sobre fé. Eu espero que você esteja sendo tão abençoado quanto eu tenho sido. Irmãos, a palavra de hoje é algo que é super difícil. É algo que é super complexo. É algo que tem a ver com oposição. O título da mensagem é A Fé que Vence a Prova. Você já ouviu falar que fé, ela encontra oposição? Ah, pastor, faz parte do processo. Muitas vezes a fé, ela sofre oposição, muitas vezes. Irmão, o problema não é quanto a fé ela tem oposição, o problema é de onde vem a oposição. Porque eu não tenho problema que a nossa carne lute com a nossa fé. Tudo bem, não é tudo bem? Tranquilo. Eu não tenho problema se a nossa fé luta contra a sociedade. Tudo bem. Se a nossa fé luta contra o diabo, tá tranquilo. O problema é quando a nossa fé luta contra Jesus. Essa você nunca viu, fala a verdade. E eu quero te dizer que é sobre isso que a gente vai falar hoje. É a fé que se opõe ao próprio Jesus. Muitas vezes você já ouviu falar que Jesus se coloca em silêncio. Agora que ele se opõe, eu acho que só eu falei isso, né? E antes de você achar que eu estou falando uma heresia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Nós vamos ler do verso 21 ao 28. Irmãos, essa é a mensagem mais complexa que eu tenho que pregar sobre fé, porque eu vou falar sobre uma fé que enfrenta uma barreira, que se transpõe, que ela se coloca contra a fé, que é o próprio Cristo. Nessa fé, Jesus é o oponente. Não, pastor, estou doido para ver esse negócio porque está com cheiro de heresia, fala a verdade. Abriu Mateus capítulo 15, 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra desenvolve a nossa fé. Senhor, vimos tantas coisas sobre a fé nessa caminhada. Nesses quase 2 meses aprendendo sobre a fé, a gente viu sobre o que é fé, a gente viu sobre a fé vacilante, a gente viu sobre a fé sublime, tantas coisas a gente tem aprendido. Mas hoje a gente quer aprender sobre vencer a prova, a fé que vence a prova. Senhor Jesus, nos ensina sobre essa fé. Porque aqui há uma oposição e essa oposição vem do próprio Jesus. Senhor, que difícil que deve ter sido isso. Eu acho que nós nunca gostaríamos de saber que o Senhor se opõe a nós. Mas assim como ela venceu, nós também queremos vencer. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, que história é essa, hein? Fala a verdade. Que história esquisita. Pensa comigo, Jesus sai de Israel, sai lá de Israel e ele vai fazer um retiro lá nas praias do Líbano, lá entre Tiro e Sidom. Vai lá pegar uma casa de praia, não quer que ninguém saiba, está lá escondido na casa de praia lá. Num outro país, na época era chamada de Fenícia, hoje é chamado de Líbano. Eu vou chamar de Líbano só para vocês saberem onde está, para vocês mais ou menos saberem onde está. Eu fui a Israel e quando você vai na ponta de Israel, na cidade de Dan, você vê a ponta tanto do Líbano quanto da Síria. Os dois se juntam, tem duas cidades, uma do lado da outra. Uma cidade é da Síria, outra cidade é do Líbano. Aquela região é chamada de região sírio-libanesa. Alguém conhece um hospital aí? O sírio-libanês tem a ver com pessoas que vieram dessa região. Jesus está lá e, de repente, no meio dessa história, aparece uma mulher dessa cidade. Uma mulher cananeia. Uma mulher que fazia parte desse povo. Irmãos, ela devia ter dinheiro, porque em Marcos fala que ela tinha também cidadania grega, apesar dela vir dessa região. Essa mulher, ela chega próximo de Jesus e ela começa a pedir um milagre, um milagre, um milagre. Ela sabia quem era Jesus e sabia qual o poder que ele tinha. Irmãos, primeiro essa mulher é sumariamente ignorada. A mulher vem gritando e Jesus está fingindo que não tem ninguém lá. Os discípulos chegam a se aproximar de Jesus e falam: Jesus, dá um chega para lá nessa mulher. Não aguento mais essa mulher correndo atrás da gente. Não, Jesus, o senhor tem que fazer alguma coisa. Irmãos, depois que Jesus ignora a mulher, ele vem e ele fala contra a mulher. Ele começa a rebaixá-la, irmão. Ele começa a dizer: eu não vim para você. Eu não tenho nada a ver com você. Eu fui chamado para quem é de Israel. Eu fui chamado para o povo judeu. Olha só, você está num contexto onde mulher é ignorada. E uma mulher cananeia não é ninguém. Sabe o ninguém do ninguém? Essa mulher só não é igual à mulher adúltera, porque ela ainda tinha um pecado reconhecido por todos. Mas essa mulher é ninguém do ninguém. Irmãos, essa mulher não desistiu. Ela persistiu. Ela vai contra Jesus e fala: não, o senhor vai fazer. Não, eu creio no seu poder. Ela se joga de joelhos no chão, ela adora o Senhor. Jesus vira para ela e fala assim: poxa, por que eu vou dar alguma coisa para cachorrinho? Gente, que vergonha. Essa mulher não podia peitar Jesus e falar: sou contra você. Também nem queria. Você é do outro povo. Não, irmãos, essa mulher pega essa palavra que chamou ela de cachorrinho e ela fala: cachorrinho também come migalha da mesa. Irmão, é se humilhar demais, fala a verdade. Jesus vira para ela e fala: sua fé é grande demais. Sua fé é poderosa demais. O que você tem, ninguém tem. Irmãos, para mim, essa mulher, ela viveu provas dos piores pesadelos de algum cristão. Irmão, se você chega diante de Jesus e Jesus te ignora, você já faz beicinho, fala a verdade. Se Jesus te diz não, você fica revoltado. E se ele briga com você, você foge da igreja, fala a verdade. Essa mulher não fez nada disso. Ela foi tomando toco, né? E ela se humilhando, ela fala assim: não, uma hora sai. Não, eu não vou sair daqui não. Não, eu vou insistir. Não, eu vou vencer. Irmãos, essa mulher tem uma fé que vence a prova. Quem quer ter uma fé que vence a prova? Levanta a mão. Eu também quero. Irmãos, o que eu aprendo com essa mulher? Primeiro, para você ter uma fé que vence a prova, primeiro, busque o Deus verdadeiro. Olha o verso de número 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Ah, pastor, não vi nada demais. Irmãos, essa mulher, ela era cananeia. Se você não sabe, os cananeus tinham outros deuses, vários inclusive. O Deus Supremo, porque eles tinham um panteão de deuses, o Deus Supremo se chamava El. El era o Criador. Mas tinham outros deuses. Por exemplo, tinham Baal, Haddad, Ian, Mote, Azerá e Anate. Por que essa mulher não foi a nenhum desses deuses? Irmãos, eu acho que a pergunta que essa mulher se fez e a pergunta que você deveria se fazer é: todos os caminhos levam a Deus? Qual foi a resposta dessa mulher? E a resposta dela é: não. Não. El não vai me levar onde eu quero. Ian não vai. Haddad não vai. Baal não vai. Mote não vai. Irmãos, essa mulher, ela vem com uma fé que anula os deuses da sua própria região. Essa mulher libanesa, ela foi e ela disse: não, Jesus é o Messias. Jesus é o Rei prometido. Jesus é o Deus enviado. Irmãos, que fé é essa? Ela falou: o Deus de Israel, que está em Jesus, vai curar minha filha. Vai libertar minha filha. Irmãos, quando tudo dá errado, a quem você procura? Sabe por quê? No Brasil é muito comum você jogar para todos os lados, né? Você lançar para todos os santos, como as pessoas falam, né? Não, irmão, vamos pedir para todos os santos. Vai que algum ouve. Irmãos, essa mulher cananeia não fez isso. Ela escolheu o Deus. O que você precisa reconhecer é que existe um Deus que se diferencia de todos os outros chamados deuses. E esse se chama Jesus. Irmãos, às vezes me faz pensar em pessoas que me acompanham e elas concordam com tudo que eu falo. Não, tem pessoas que outras religiões que elas participam das células, participam da sua, por exemplo. Tudo que você fala, não, eu concordo. Não, isso na Bíblia eu concordo. Não, e aquilo na Bíblia eu concordo. Mas a resposta que ela fala em seguida é: mas eu sou de outra religião. Sabe o que essa pessoa não compreende? É que nenhuma religião leva a ter Deus. Nenhuma. Nem a Igreja Batista, não, também não. Nem a New Hope, também não. Nenhuma religião leva a Deus. O que leva a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. O que eu acho assim triste nessa história é que a pessoa vem comigo até certo ponto. Ela fala: eu acredito na Bíblia até aqui. Mas se eu passar daqui, eu vou ter que romper com a tradição da minha religião. E ela tem que escolher o que é mais importante para ela: a tradição da minha religião ou o que a Bíblia fala sobre Jesus. E a maioria das pessoas escolhe: aqui é o meu limite, eu vou ficar na minha tradição. Uma tristeza, irmão. Porque toda vez que você decide sobre a sua tradição, você está decidindo sobre o seu Deus. Ah, não, pastor, eu creio em Jesus. E eu vou te dizer: não crê. Vou dar um exemplo para você entender. Vou dar um exemplo. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus é o único que viveu sem pecado. Sim ou não? Por que as pessoas chamam alguns de santos? Porque esses caras viveram? Não é porque eles viveram sem pecado? Mas quem é o único que viveu sem pecado? Irmão, você tem que decidir quem é santo. Só que quando você decide quem é santo, você tem que decidir o limite da sua tradição e o limite da sua fé. A partir daí, você vai dizer quem é o seu Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Essa mulher cananeia, ela não levou em conta a sua religião. Ela abriu mão da sua religião. Ela falou: eu prefiro Cristo à religião de Baal, à religião de El. Eu prefiro Cristo à religião de
a zerar. Irmão, primeira coisa que essa mulher fez e que você deveria fazer, busque ao Deus verdadeiro. Segunda coisa que essa mulher fez e você deve fazer. Você quer ter uma fé igual a ela? Você quer ter uma fé que vence a prova? Não desista do milagre por nada. Verso de número 23. Mas Jesus nada lhe respondeu, ou não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ele embora, pois vem gritando atrás de nós. Irmãos, essa mulher está desesperada, correndo atrás de Jesus. Todo mundo queria que ela fosse embora. Ela tornou a vida dos discípulos desconfortável. E Jesus não deu a mínima, aparentemente. Irmãos, ela não desistiu do milagre por nada. Jesus ficava em silêncio e ela nem se abalava. Você, se estivesse lá, ia se perguntar: por que eu tenho que continuar? Por que eu preciso continuar? Alguém já se perguntou alguma vez na vida por que às vezes, nos seus piores problemas, nas suas maiores dificuldades, Jesus fica calado? Você já se perguntou isso? Você ficou até com raiva de Jesus, fala a verdade. Irmãos, eu ouvi uma ministração do pastor Luiz Hermínio, e ele falando por que Deus se silencia durante a prova. E ele fala: Jesus é um mestre. E o mestre ensina antes da prova. Porque durante a prova, ele não pode se pronunciar, porque você que está passando pela prova. Irmão, você já viu algum professor falando durante a prova? Não, para não te atrapalhar, irmão. Porque o que ele tinha que te ensinar, ele te ensinou antes da prova. Então, o que o mestre tem para te ensinar, ele te ensina antes da prova. Durante a prova, você está fazendo prova. Durante a prova, ele tem que ficar em silêncio. Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: não desista por nada. Irmão, não desista, nem se a resposta demorar muito e nem por causa da opinião das pessoas. Porque esses discípulos deviam ser chatos demais, irmão. Imagina 12 pessoas enchendo a tua paciência, falando: cala a boca, mulher, cala a boca, mulher, cala a boca. Jesus não falou nada, mas ninguém disse que os discípulos não falaram nada. Pelo contrário, eles falaram pra caramba no ouvido de Jesus. Jesus, chega. Olha essa mulher aí. Mas por que ela tem uma fé que vence a prova? Porque ela não desistiu por nada. Vira para a pessoa do outro lado e fala: não desista por nada. Irmão, você não pode desistir. Terceira coisa, irmãos, entenda que a oposição pode ser Deus testando a sua fé. Olha os versos 24 e 26. Ele respondeu. Quem respondeu? Jesus. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmãos, pior do que o silêncio de Jesus é o confronto de Jesus. Esse aqui eu nunca vivi, não. E eu acho que eu nem quero viver, porque eu não sei como responder. Fala a verdade. Não, se Jesus peita você, você faz o quê? Chora. Não é? Fala a mesma coisa, a Lu fala a mesma coisa. Não, você está passando por uma prova, Jesus peita você, você faz o quê? Chora. Irmãos, essa mulher não desistiu nem com Jesus indo contra ela. Irmãos, o momento dos gentios iria chegar em algum momento. Jesus falou que ele viria só para os judeus, era verdade naquele momento. Mas o momento dos gentios ia chegar. Isso me lembra, por exemplo, João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, o primeiro momento era para os seus, para os judeus. Os judeus não quiseram. E depois ele deu a oportunidade de todos aqueles que o recebessem e crescem nele, fizessem parte da família dele.
Essa mulher, ela só adiantou as coisas, eu acho. Ela adiantou o processo. Irmão, por que a fé dela foi provada e aprovada nas perguntas mais difíceis? Deixa eu contar para vocês que estão fazendo o segundo grau. Irmãos, quando a gente fazia a prova de segundo, quem passou por essa experiência sabe o que eu estou falando. Quando você fazia a prova de segundo grau, era uma beleza, porque eram as perguntas simples, você podia dar respostas objetivas, você dava respostas concisas. Se você não explicasse tudo, o professor, por conhecer você, ele sabia que você sabia. Então ele podia dar uma nota baseado naquilo que ele conhecia de você. Era muito legal. O segundo grau era muito legal. Aí você passa para a faculdade. As perguntas não são mais fechadas, são perguntas abertas. São perguntas que não dá para responder com 2 linhas. São perguntas em que você tem que criar toda uma argumentação, tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão. Naquelas primeiras provas que você responde igual você respondia no segundo grau, você toma 4, toma 5. É verdade ou não é verdade? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Vai aprendendo, hein? É outro nível de resposta. Fala a verdade. É outro nível de pergunta, é outro nível de resposta. Só Jesus. Aí vai fazer mestrado, aí vai fazer doutorado para você ver o que é enfrentar uma banca que está doido para te pegar. É verdade ou não é verdade? Irmãos, o que aconteceu com essa mulher foi a mesma coisa. Ela era uma estrangeira, ela sofreu nessa prova, mas ela venceu a prova do povo estrangeiro. Me lembrou de 2 médicas que estão aqui, que venceram a prova do povo estrangeiro. Irmãos, vocês precisam entender que a oposição, você precisa resistir e vencer. Vira para a pessoa do seu lado e fala, você precisa resistir e vencer. Vou te dizer, é mais fácil de falar do que fazer, porque, eu vou repetir, peitar Jesus não é mole não. Não, fala a verdade, gente, que esse texto é complexo. Você concorda comigo? Não é simples, não. Esse texto aqui é outro nível de fé. E quarto, irmãos, reconheça diante de Deus o quanto você é dependente dele. E aqui eu vou citar vários versículos, não vou citar um só não. Porque essa mulher, ela falou isso em várias vezes. Por exemplo, verso de número 22, ela pede ajuda, reconhecendo que ela precisa do Messias. 22, uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, ou seja, o Messias, tem misericórdia de mim. No verso 25, ela presta adoração a Jesus, reconhecendo que Ele é Deus. Ela veio e ela se jogou de joelhos e ela adorou a Jesus, dizendo, Senhor, ajuda-me. Gente, ela do nada reconheceu o senhorio de Jesus. Ela era cananeia. Naquele momento ela vira para um judeu e fala, você é Deus, eu te adoro. Eu me prostro, eu te reconheço. No verso 27, ela diz que Jesus é tão poderoso que até as míseras migalhas do poder dele são suficientes para curar sua filha. Que fé é essa? Olha lá, 27. Disse, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, nesses 3 textos, ela diz, Jesus, eu sou completamente dependente de ti. Que deve ser a nossa posição, Jesus, eu sou completamente dependente de ti. Vamos falar junto? Jesus, eu sou completamente dependente de ti. E ela vira e fala, eu não vou parar de clamar, eu vou me humilhar, eu vou te confrontar até receber a minha bênção. Irmãos, esse texto, esse confronto, me lembrou um dos textos mais complexos da Bíblia, que é Mateus 11:12, diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele.
Irmão, fala a verdade. Essa mulher pegou a fé, pegou a resposta dela na força. Fala. Fala que foi na unha. Irmão, foi na unha. E aqui ele fala, Mateus 11, 12, que o reino dos céus é tomado à força. E os que usam da força se apoderam dele. Irmãos, tem coisas que precisam de esforço na fé. Tem coisas que precisam de esforço da fé. Tem coisas que vão ter oposição mesmo. Tem coisas que Deus quer que você tome o reino à força, se tornando ainda mais dependente dele. Irmãos, o fato dela ter tomado o reino à força, em nenhum momento ela foi desonrosa, em nenhum momento ela desrespeitou Jesus. Pelo contrário, quanto mais ele batia, mais ela se humilhava, sim ou não? Quanto mais ele chegava, mais ele acabava com o coração de Jesus. Ela falou, não, você vai bater? Agora que eu me ajoelho mesmo. Não, se quiser eu boto aqui, cara no chão, pó, saco e cinza. Irmãos, tem coisas que precisam de esforço. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém já competiu em algum esporte de esforço? Não vale xadrez, não. Levanta a mão aí, quem já competiu? Quantos dias por semana um atleta de elite precisa treinar? Pelo menos 6 dias, irmão. É ou não é? Não, o cara quer ser atleta de elite, o cara tem que treinar muito. Tem que treinar quase todos os dias. E a dor? Uma vez um ex-atleta, um ex-jogador de futebol, perguntaram para ele sobre dor. Ele falou, vida de atleta é vida de dor. Tem dor o tempo todo. A dor faz parte da vida. Alguém viveu isso? De ter que competir machucado e vão para frente. Vai para dentro. Irmãos, quantas vezes você teve que enfrentar oponentes que eram mais fortes do que você e você teve que se superar para vencer? Irmão, tudo isso é realidade no mundo espiritual. Tudo isso é realidade no mundo espiritual. Ninguém tem que pensar que isso é só para relação com esporte, isso também é relação para a fé. Você precisa se exercitar. Pastor, como é que eu me exercito na minha fé? Irmãos, primeiro você tem que conhecer bem a palavra. Porque a fé é a aplicação da palavra na vida do crente. Então você precisa conhecer bem a palavra. Você precisa ter uma vida digna de oração. Vou desafiar vocês mais uma vez, irmãos. Eu quero desafiar toda a igreja a ter 1 hora por dia de oração. Ah, pastor, não consigo separar 1 hora por dia para orar, não. Irmão, separa 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite. 1 hora. Ah, pastor, mas eu vou perder muito tempo. Irmão, perder? Você vai ganhar muito tempo. Você vai ter mais vitórias na oração do que tendo esforço próprio. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Irmãos, você precisa enfrentar também a oposição na dependência de Cristo. Não importa qual oposição você enfrenta. Irmão, toda hora a igreja está enfrentando uma oposição. Toda hora tem uma coisa nova para a gente enfrentar. Toda hora tem uma palavra nova. Irmãos, eu não vou discutir esse negócio de vacina, não. Você quer se vacinar, você se vacina. Você acha que não precisa se vacinar, você não se vacina. Eu só acho estranho algumas coisas. Por exemplo, para você viajar de avião, você não precisa se vacinar, sabia disso? Você não tem que apresentar carteirinha para viajar de avião. Você pode ir. Mas se você tiver que vir na igreja, você tem que apresentar carteirinha. Não, irmãos, eu não sou contra a vacinação, não. Eu não sou o cara do contra, não. Inclusive, dia 22 agora é o quê? Terça-feira? Quarta-feira? Eu vou tomar minha 2ª dose. Acabou essa história para mim. Ok? Ninguém pode brigar comigo. Tomei. Não tem nenhum chip dentro de mim, eu posso garantir.
Minha mente continua sã, tá? Fica tranquilo. Mas eu entendo também os riscos. Irmão, uma vacina, para ela ser bem testada, ela precisa de anos de teste. E ela precisa de cobaias. Pelo menos 2 anos de teste, com algumas cobaias. Normalmente no exército americano, quando eles querem testar uma vacina nova, coitado dos caras do exército. Eles tomam antes e eles ficam monitorando. 2 anos. Nessa vacina aqui, tem cobaia. Vira a pessoa do celular e fala, é você. Eu estou brincando, mas faz parte da verdade. Ok. Mas se foi uma decisão de tomar vacina, volta para cá, vamos voltar para isso tudo? O que eu quero dizer? A gente sempre vai enfrentar oposição. Sempre. Não é novidade. Pastor, algum dia a igreja vai ser tão perseguida que ela não vai mais poder se reunir em salões ou em templos. Gente, a gente já sabe disso. Desde do Novo Testamento, que o Testamento foi escrito. Apocalipse já fala sobre isso há um tempão. Qual é a novidade? Então, irmão, ou você aprende a desenvolver sua fé na oposição agora, ou você vai sofrer depois. Porque alguma hora sua fé vai ter que sofrer oposição. Irmãos, talvez a pergunta que você queira fazer para mim é, pastor, o que eu ganho com tanto esforço? E eu quero te dizer o que Jesus disse para a mulher. Jesus vai virar para você e falar, grande é a sua fé, seja conforme aquilo que você deseja. Você já pensou nisso? Jesus virá para você e fala assim, grande é a sua fé, seja conforme aquilo que você deseja. Irmão, os sonhos e desejos que você tem em Deus podem ser realizados de acordo com a sua fé. Feche seus olhos. Eu tenho uma pergunta para você. Quem gostaria de ter essa fé que vence a prova? Você gostaria? Irmão, a fé que vence a prova não é para qualquer um. Quem disse que é para qualquer um? Não é para qualquer um. A fé que vence a prova é para aqueles que têm comunhão com Deus da fé que vence a prova. Lembra que eu comecei dizendo que não são todos os caminhos que levam a Deus? Essa mulher cananeia reconheceu, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és Jesus, tu és aquele que é enviado. Irmão, se você quer ter essa fé que vence a prova, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar seu coração a Jesus com uma declaração de fé. Você quer fazer isso? Quem quer fazer isso? Eu vou fazer uma oração e nessa oração eu vou colocar diante de Deus a minha fé e você pode colocar a sua também. Você quer fazer uma oração de fé, consagrando sua vida a Jesus? Pedindo que Ele enche seu coração da fé dEle? Que Ele transborde na sua vida? Se você quiser, repete comigo uma oração. Nem precisa fazer em voz alta. Você pode fazer sozinho no seu coração. Diga assim para o Senhor, fala assim, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me encha com a Tua fé. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, preencha as lacunas, que eu possa ser completamente dependente do Senhor. Senhor Jesus, eu me entrego nas Tuas mãos, de agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Todo mundo continua com os olhos fechados, não precisa abrir os olhos não. Quem fez essa oração comigo, de fé, consagrando, entregando a vida a Jesus, levanta a mão que eu quero abençoar você. Você fez essa oração? Levanta a mão que eu quero te abençoar. Se você fez essa oração, levanta a mão, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quem fez essa oração? E percebi que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que procurei. Quem mais?
Por isso estou Quanto mais fizer essa oração, levanta a sua mão. Se você fez a sua oração de fé, levanta a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Pois tenho algo a te Você aí na dizer. internet, se você fez a sua oração, escreve aí, eu orei, pastor. Você fez a sua oração? Escreve aí, eu orei. Eu vim correndo A gente te quer encontrar. colocar diante de Deus a vida de cada pessoa aqui. Tenho algo a te dizer. Vamos cantar essa canção? Precisa saber o que diz meu coração. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Diga, você precisa saber o que diz meu coração. E o que ele diz? Convidar a ficar de pé nessa hora, fica de pé, vamos declarar isso. Quero ser a canção, eu quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Eu quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Só o coral declarando, igreja. Fica o nome dele, declare. Senhor, muito obrigado pela vida da Eliane, que tomou a decisão por Ti. Que o Senhor possa ajudá-la na sua caminhada de fé. Que ela possa crescer na graça do Senhor, no conhecimento das coisas do Senhor. Encha ela da fé que vence todas as provas. E também sobre nós, Senhor, cuida de cada um de nós. O Senhor sabe as nossas necessidades. E às vezes, Senhor, nós somos tão fracos, tão limitados. Qualquer oposição nos vence.
Mas, Senhor, nós queremos estar mais perto do Senhor, mais dependentes do Senhor e mais ousados, mais maduros, mais sábios. Senhor, eu colocar diante de Ti cada vida aqui. O Senhor conhece, Senhor, o que a pessoa está passando. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida da Paulinha. Eu quero colocar diante de Ti a família do Rogério. Eu quero pedir pela família New Hope. Eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando todas as coisas em Porto Alegre. Eu quero pedir para que as portas sejam abertas. Eu quero pedir para que o Senhor prepare todo o ambiente. Eu quero pedir para que o Senhor levante um pastor para lá também, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos dando passos maiores do que as nossas pernas. E isso é fé. Isso é fé. Uma igreja com 3 meses de vida, abrindo uma outra igreja. Isso é um passo de fé. Senhor, nós pedimos para que diante de todas as provas, de todas as dificuldades, a gente veja a vitória do Senhor. E eu quero pedir para que o Senhor abençoe cada um aqui, aquilo que as pessoas estão vivendo, as vitórias da semana, Senhor. Abençoa para que essa seja uma semana de grandes vitórias, Senhor. Abençoa as famílias em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, de agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, querido. Uma semana de paz.